vamos lá. Eu fiz algumas lâminas aqui no Paint mesmo, que é o que a gente estava usando como quadro, né, para trabalhar os conceitos, e depois eu vou inserir esses quadros aqui, vou salvá-los e inserir eles para que vocês tenham o que a gente trabalhou aqui nessas telas, tá bom? Bom, razão e proporção. A razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero, é o quociente de A por B, aqui também um pouquinho, deixa eu só dar uma retocada aqui, um B aqui, tá? Ou A dividido por B. Então, a gente já até comentou isso em sala, que razão, divisão, é a mesma coisa, né? Fração. Então, toda vez que eu tenho uma divisão ou uma fração, eu estou falando de uma razão, eu estou falando de uma relação. Deixa eu pegar isso aqui um pouquinho mais para baixo, deixa eu melhorar aqui. Vai comer aqui um pedacinho. Deixa eu só apagar. A gente faz isso e eu conserto ali. Para baixo. Eu vou colocar um desenho aqui. Então, razão nada mais é que uma divisão. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque senão eu não consigo fazer a divisão, né? Eu não tenho denominador zero, não tem como dividir por zero. Então, razão é fração, razão é divisão. Proporção. Proporção é a igualdade de duas razões. Então, quando eu faço a igualdade de duas razões, eu tenho uma proporção, mas ela tem uma regrinha, tá? De novo, B e D tem que ser diferente de zero, porque B e D são denominadores das frações, ok? Então, proporção é a relação, né, de duas razões. Então, eu vou igualar duas razões e vou trabalhá-las. Como eu posso fazer isso? E como vocês já viram isso? Na realidade, vamos pegar aqui uma fração bem simplesinha. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Meio. De que outra maneira eu posso escrever a fração meio? Alguém pode abrir o microfone e falar. 0,5? Sim, é 0,5. Mas em forma de fração. Você escrever 2 quartos. 2 quartos é uma fração. 4 oitavos. Isso. É uma fração que a gente fala que ela é o quê? Equivalente. Equivalente. Lembram disso? Então, Sim. a gente fala, ó, essas frações são iguais, nós chamamos elas de frações equivalentes, por quê? Em relação à primeira, a segunda é o dobro, em relação à primeira, a terceira é o quádruplo, da segunda, a terceira é o dobro. Se eu pegar em relação à terceira, a primeira é a quarta parte, a segunda é a metade. Então, tanto o numerador como o denominador, eles são múltiplos de um mesmo fator, ok? Eles têm o mesmo fator aí. Então, aqui eu multipliquei por 2, aqui eu também multipliquei por 2. Então, isso é uma proporção. Por quê? É uma igualdade de razões. E eu posso ter uma, duas, três, eu posso escrever quantas eu quiser. Eu vou ter infinitas frações equivalentes a meio, a 2 quartos, a 4 oitavos, ok? Se eu igualar aqui e falar agora, eu quero 40 sobre 80. Eu tenho uma fração equivalente à terceira aqui, multiplicando por 10, a segunda aqui, multiplicando por 20, a primeira aqui, multiplicando por 40. Então, eu sempre vou ter essas razões, essas proporções, ok? Bom, então, razão é uma fração. Quando eu igualo duas, eu chamo isso de proporção. Mas ela tem uma característica, tá? Qual é essa característica? Como eu sei que 3 quintos
é igual a 27 sobre 45. Porque daí eu vou tentar descobrir um fator que multiplicado por 3 dê 27, e se o mesmo fator for de 5 vezes ele para dar 45, eu sei que é uma proporção. Então, é uma fração equivalente. Então, 3 vezes quanto dá 27? 3 vezes 9. 5 vezes 9 dá 45. Então, eu encontro um fator comum para numerador e denominador que geram esse valor aqui. Agora, eu tenho uma outra maneira também de fazer isso. Se eu pegar essas frações aqui, ó, vamos escrever de novo, e fizer assim, uma multiplicação em cruz, e o resultado dessa multiplicação for igual, eu também posso falar que esses valores são proporcionais. Então, 3 vezes 45 dá 135. 5 vezes 27 também dá 135. Então, ao invés de descobrir qual é o fator aqui comum, tá? Então, deixa eu corrigir agora. Ao invés de descobrir qual é o fator comum aqui, para verificar se é ou não, eu só faço simplesmente a multiplicação em cruz, e aí eu verifico, esse valor é igual a esse? Se eles forem iguais, as frações são proporcionais, tudo bem? Então, eu sei escrever frações equivalentes, mas dada uma fração, como eu sei se ela é proporcional ou não? Buscando um fator comum, tá? Olhando as frações e vendo qual é o fator comum e vendo se é para numerador e denominador, então eu vou falar ok, elas são proporcionais, ou de uma maneira mais direta, multiplicando elas em cruz. Então, o numerador de uma com o denominador da outra e verificando, os resultados são iguais? Se os resultados são iguais, então ok, elas são proporcionais. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? 1, 2, 3. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui na caixa de entrada. Não? Então, eu vou para a próxima tela, tá ok? Então, essa aqui eu vou salvar, depois eu vou disponibilizar para vocês. Propriedades. Então, quando eu estou trabalhando lá com a proporção, eu tenho duas propriedades que eu posso trabalhar. Na realidade, adição e subtração a gente está considerando uma só, tá? Então, a primeira propriedade é essa aqui. Deixa eu selecionar aqui para vocês. Ó, essa propriedade, A, B, deixa eu refazer isso, vou fazer melhor, pegar ela para o meio da tela. Pegar ela pra cá. O que vocês podem observar? Olha só, eu vou separar isso assim.
É só uma condicional de C e somente C que vai acontecendo, tá bom? Se essa primeira é assim, a segunda pode ser desse jeito, a terceira e a quarta. O que você observa? Eu tenho A sobre B e C sobre D. Se eu fizer um giro com ela, então, vou pegar aqui uma corzinha. Se eu pegar o A e fizer assim, e fizer a troca, ó, cada um trocar de posição. Quer dizer, o A vai para o lugar de C, o C desce, o D vem para cá e o B sobe, tá? Foi isso que aconteceu aqui, ó. O A veio para a direita, o C que estava em cima desceu, o D veio para cá e o B subiu. Aí depois eu dou outro giro. Então o A estava em cima, agora ele desce e ele vai fazendo toda a volta. Então ele vai ocupar todas as posições. São 4 valores. Então o A está na primeira, depois ele vem para a segunda, depois ele vai para a terceira aqui embaixo, depois ele vem para a quarta. Se eu der o último giro aqui, volta lá no início. Vamos fazer um exemplo numérico aqui para vocês visualizarem isso. Vamos supor que eu tivesse a proporção, né? Lembre, aqui é uma igualdade de frações, então os valores são proporcionais. Vou pegar um valor bem simplesinho. Opa, deixa eu desfazer. Vamos pegar uma cor escura, né? Não vai ficar muito claro. Né? Deixa eu ver se com o pincel a gente escreve mais grossinho, então é melhor de eu escrever. Acho que é melhor. 1 sobre 2 igual. Vamos fazer o triplo dele, tá? 3 sobre 6. Então, meio e 3 sextos são frações equivalentes. Eu falo que, como eu tenho uma igualdade, isso é proporcional, porque o fator de multiplicação é 3 e é 3. Se você multiplicar em cruz, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 3, 6. Então, de qualquer maneira, eu consigo observar que existe uma proporcionalidade. O que ele me diz aqui nessa propriedade? Que eu posso trocá-los de posição desde que eu faça uma rotação com esses números de maneira organizada. Eu não troco eles de posição, tipo 1 com 6 direto, não assim, tá? Apesar que daria certo, mas eu troco 1 no lugar do 3, o 3 vem no lugar do 6, então reescrevo essa fração. Então vai ficar assim, eu vou fazer o giro, então vai ficar 2, 6, 1 e 3. Então, 1 veio para o lugar do 3, o 3 veio para o lugar do 6, o 6 veio para o lugar do 2 e o 2 eu coloco no lugar do 1. Se eu resolver essa fração, ela continua sendo proporcional. 2 vezes 3, 6, 1 vezes 6, 6. Se eu der mais um giro nela, vamos ver o que vai acontecer. Então, vai ficar 6 por 3, 3, o 2 vem para cá, o 2 vem para cá e 1 vem aqui. Então, 6 por 3 dá 2, 2 por 1 é 2, então eu faço a igualdade ou multiplicando em cruz. E por último, o último giro aqui, então agora sobe o 3, tem 1 embaixo, do outro lado vai ficar 6 sobre 2. De novo, eu continuo aqui com essa propriedade que me permite fazer essa condição, tá? Essa propriedade que eu falei anteriormente, que eu posso fazer multiplicando em cruz, a gente chama ela de propriedade fundamental, tá? Que é a multiplicação em cruz aqui, ó. Então, essa multiplicação é a propriedade fundamental que a gente fala. Vou fazer aqui. Propriedade fundamental. Bom, fora isso, eu tenho essas propriedades de adição e de subtração. Vou reportar aqui para vocês. Eu vou fazer de adição.
que é a propriedade de adição. O que ela diz? Se eu tiver uma proporção, eu consigo encontrar uma nova proporção somando os numeradores e somando os denominadores. Então, se eu somar numerador e somar denominador, vai gerar uma nova razão, uma nova fração, tá? Uma nova divisão, e ela será proporcional às duas anteriores. Vamos pegar aqui como exemplo esse aqui que eu já fiz, tá? Eu estou recortando só para não ter que copiar de novo, porque vocês já viram que dá trabalhinho ficar escrevendo isso aqui. Vamos lá. Ó, então, o que ele me diz aqui? Que essas duas frações que são proporcionais, se eu somar o numerador, então vou pegar aqui 1 mais 1 mais 3, 2 mais 6, eu vou encontrar, então, 4 oitavos. E aí, esse resultado da soma, ele vai ser proporcional a meio e 3 sextos. Isso é verdade, porque 1 para 4 é vezes 4, 2 para 8 é vezes 4. Então, eu sei que ela é proporcional à primeira. Se ela é proporcional à primeira, obviamente ela é proporcional à segunda. Só que se você tem 3 sextos e 4 oitavos, é difícil você encontrar um valor que você multiplica 3 para dar 4. Número inteiro você não vai ter. Ele vai ser um número racional. E para você ficar quebrando a cabeça 3 vezes quanto vai dar 4, ou 3 vezes quanto vai dar 8, você pode usar a técnica da propriedade fundamental, que é 3 vezes 8, 24. 6 vezes 4, 24. Então, eu sei que 3 sextos e 4 oitavos são proporcionais. Ok? Isso vale tanto para a adição como para a subtração. Vamos fazer aqui da subtração agora, para vocês verificarem que são coisas iguais. E... Professor, pode explicar Oi. depois, mas eu não entendi a última parte aí. Aqui, deixa eu só recortar aqui. Eu disse o seguinte, que, deixa eu só pegar esse aqui. Sextos e 4 oitavos. Só um minutinho. Bom, o que eu estava falando era o seguinte, então. Se você tem 3 sextos e 4 oitavos e fala assim, essas frações são equivalentes, ou essa igualdade indica proporcionalidade, se você tentar quebrar a cabeça 3 vezes quanto dá 4, você não vai encontrar um número inteiro que 3 vezes 4, 3 vezes ele dê 4, ou que 6 vezes ele dê 8. Então, como você não vai encontrar um inteiro, a técnica aqui é você usar o princípio fundamental aqui, que é multiplicar em cruz. Então, eu venho aqui, multiplico esse com esse e esse com esse, vou encontrar aqui 24 é igual a 24. Então, eu posso falar, ok, eles são proporcionais, tá bem? É isso que eu estava dizendo. E muitas vezes você vai pegar duas frações numa igualdade e falar, mas realmente elas são iguais? E aí você tentar descobrir qual é o fator e você não ter um fator inteiro, e você ter um fator que pode ser, você pode usar como decimal ou como fração. Então, a técnica é multiplicar em cruz, aí você descobre, tá bem? Ah, entendi. Beleza, professor. É que você falou da propriedade fundamental. A propriedade Aqui. fundamental é essa de multiplicar em cruz? Isso, ó, é o que eu Ah, comentei. beleza. A propriedade Verdade. fundamental que eu já tinha falado lá é essa aqui, você multiplica em cruz. Né? Você vem aqui e vai multiplicar ela em cruz e beleza. Ó, o A vezes o D está aqui e o B vezes o C que está aqui. Lembrando que B e D são valores diferentes de zero, porque senão não tem divisão, tá bem?
A mesma coisa eu posso fazer com a subtração. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um recorte dessa parte aqui para fazer a subtração, tá? Só que para não ficar número negativo, também não tem problema nenhum, poderia ser negativo, isso não vai fazer diferença, tá? Eu vou colocar o maior e o menor aqui só para dar um valor positivo. Para não ter essa questão de ser negativo. Então, eu tenho aqui 3 sextos e meio. Eu já sei que eles são proporcionais. São frações equivalentes, logo são proporcionais. Na dúvida, princípio fundamental. 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 6 é 6. Então, vamos lá fazer a propriedade da subtração. Então, se eu fizer 3 menos 1, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com a adição. Numerador com numerador e denominador com denominador. Isso aqui é para fazer proporcionalidade, tá? Não é outra coisa que eu estou fazendo, proporcionalidade. Então, eu vou encontrar 3 menos 1, 2, e 6 menos 2, 4. Então, eu encontrei uma fração proporcional a 3 sextos e a meio. Realmente, ela é, porque 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Então, encontra a proporcionalidade. Também cai na mesma situação do anterior. Se você pegar o 3 sextos, vai para o 3 sextos, só para a gente entender. Vamos pegar aqui o 3 sextos e igualar com 2 quartos, a gente cai naquela também. Mas será que 3 sextos, 3 vezes quanto dá 2? Aí eu não consigo descobrir um número inteiro para encontrar a equivalência, né? De 2 para dar 3, vai ser 1,5. Então, eu sei que vai ser um número decimal. Mas, na dúvida, como eu disse anteriormente, a gente pode usar do princípio fundamental e vir aqui sem cruzar. 3 vezes 4 vai ser 12. E 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, também será 12. Então, também eles serão proporcionais. Tá bem? Então, aqui eu tenho esse princípio da proporcionalidade trabalhado através de propriedades. Eu sei que eu posso reescrevê-los de qualquer maneira, desde que eu troque as posições deles, né, dessa ordem, colocando todos ao mesmo tempo, como se eu estivesse girando eles de posição. Então, todos esses giros são possíveis e continuam gerando, então, a minha proporcionalidade. E eu também sei para adição de numerador e denominador e subtração de numerador e denominador, eu também consigo calcular. Deixa eu voltar aqui, que eu apaguei de lá, né? Eu consigo a proporcionalidade da mesma maneira. Eu puxei, nem prestei atenção que eu puxei para baixo. Tá? Então, eu consigo fazer a proporcionalidade, seja por propriedade fundamental, seja fazendo qual é o fator comum a eles, tá bem? Perguntas? Oi. Então, professor, eu entendi ali a propriedade da soma, que é a mesma coisa, tal. O denominador somado com o denominador e o numerador com o numerador. Mas eu não entendi o que esse resultado significa. Ele significa que eu posso fazer qualquer soma e eu sempre vou encontrar um valor proporcional aos valores dados. Essa propriedade de soma nós vamos usar em regra de sociedade, por isso que eu estou explicando essa propriedade para vocês, tá? E toda vez que tem duas razões, né, duas razões aqui e elas são proporcionais, eu posso encontrar uma nova proporção, quer dizer, uma nova razão proporcional a ela, simplesmente somando o numerador e somando o denominador.
E é isso, esse princípio aqui nós vamos usar em regra de sociedade. Quando eu faço divisão de bens, por exemplo, divisão de valores, tá? Ok, então só confirmando, é só para encontrar outra proporção para esses Isso, mesmos. Ok, isso. obrigado. Porque eu sei que se eu somar, eu vou encontrar um valor que é proporcional, não vai alterar nada. Tá bem? Mais alguém? Ok, professor. Eu vou mudar de tela. Deixa eu dar uma olhadinha na nossa lista. Pietro pediu para avisar que a internet dela caiu. Tá ok, Gabriel, obrigado. Então, eu estou vendo aqui, está gravando, depois vocês dão uma olhadinha. Vou ver como eu vou fazer a disponibilização disso, tá? Vamos lá, então. Nós falamos da razão, das propriedades, e deixa eu abrir aqui para vocês a regra de sociedade, tá? E regra de sociedade, tem o texto lá que eu deixei para vocês. Regra de sociedade está ligada à divisão de lucros ou prejuízo, né? Entre administradores, ou entre... Aqui a gente trabalhou mais a ideia de administradores por causa do curso de administração, tá? Mas eu consigo fazer a divisão de lucros, prejuízos, de bens, por essa propriedade. Então, a ideia aqui, ele diz assim, por exemplo, uma sociedade entre duas pessoas, uma aplicou 1.000, a outra aplicou 500, e aí tiveram um lucro de 3.000. Como eu vou dividir esse lucro? A ideia é que cada um receba de acordo com quanto investiu. Porque se você pegar os 3.000 e dividir meio a meio, não vai ser justo, porque um investiu o dobro do outro, né? Um investiu mais que o outro. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia de como fazer uma divisão proporcional. E aí, essa é a ideia da regra da sociedade, de sociedade. Fazer divisões proporcionais. Então, se um investiu 1.000, ele vai receber um lucro maior do que o que ele investiu 500. Na verdade, ele vai receber o dobro, né? Então, aqui eu dou exemplo e já falo o resultado, mas eu não fiz o cálculo ainda. O primeiro vai receber 2.000 e o segundo vai receber 1.000, quer dizer, o lucro está aqui, 3.000. Então, 3.000 é o lucro, sendo que foi dividido de maneira proporcional. O primeiro recebeu o dobro do segundo. Então, 2.000 é o dobro de 1.000. E aí fica de uma maneira justa. Não tem como eu pegar 3.000 e dividir em duas partes, sendo que um investiu menos que o outro. Então, a ideia sempre da regra de sociedade é fazer uma divisão justa, tá? E nós temos na regra de sociedade duas maneiras: a regra simples e a regra composta, tá? A regra simples, o lucro ou prejuízo são divididos em partes diretamente proporcionais aos capitais investidos, ou diretamente proporcionais ao tempo investido. Então, uma pessoa investiu capital. O que é o capital? É o dinheiro, é o valor. Então, aqui no exemplo que eu dei anteriormente, uma investiu 1.000 e a outra investiu 500. Então, a divisão vai ser em relação a aquilo que eles investiram, ao capital deles. Eu posso também trabalhar com o tempo. Quer dizer, um funcionário trabalhou 20 horas, o outro trabalhou 15 horas. Quando vai dividir o valor do salário daquele dia entre os dois, quem trabalhou mais, o justo é que receba mais, ok? Então, eu não posso pegar, um trabalhou 20 horas, o outro trabalhou 15 horas e eles receberam R$ 1.000. E aí dividir 500 para cada um, tá? E aí a gente vai pensar que para a regra de sociedade isso não vale, porque isso não seria justo. Isso não é uma divisão diretamente proporcional que é o que a gente está trabalhando, né? Não está fazendo partes proporcionais, e sim fazendo uma divisão simples dos dois. E aí eu dei exemplos tanto para simples como para composta. Vamos lá. Então eu preparei a tela para vocês também. Regra simples aqui, ó. Duas pessoas investiram 45.000 e 30.000 na compra de uma casa em sociedade. Então, eles investiram quanto numa casa?
Eles investiram 75 mil para a compra de uma casa. Só que um investiu 45 e o outro investiu 30 mil. Depois de um tempo, né, então após determinado tempo, eles resolveram vender a casa por 90. E a pergunta é, qual é a parte que cabe a cada um nessa venda? Entendam que se o que gastou, entrou com 45 mil nessa sociedade para comprar a casa, quando fizer a partilha, quando fizer a divisão, em relação aos 90, ele deverá receber a maior parte, porque ele investiu mais. Então, eu tenho que sempre pensar dessa maneira. Quem investe mais tem maior lucro. Ou, se for um caso de um exercício de prejuízo, quem investiu mais terá um maior prejuízo. Então, regra de sociedade é assim, maior lucro ou maior prejuízo. Como funciona a regra? Então, vamos lá. Vou fazer aqui com o pincel. Vamos supor que o A, um investidor A aqui, não tem um nome, tá? Eu vou chamar ele de A, ele investiu 45 mil. E eu vou dizer a vocês, é sempre essa regrinha, tá? Vai montar sempre desse jeitinho. E aí o investidor B investiu 30 mil. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma proporção, certo? Ó, a primeira razão é o investidor A, 45 mil. Investidor B, 30 mil. Então, eu tenho a relação dos dois. Essa relação dos dois gera. Qual foi o lucro dela? Qual foi o lucro desta sociedade? Eu vou escrever aqui em cima, tá? Qual foi o lucro? Alguém pode me dizer? Qual foi o lucro? Não. 15 mil. Não. Ué. 15? Desculpa, é isso mesmo. Por que 15 mil? Porque eu vou pegar 90 menos. E vou fazer o quê? Diferença entre 75. A diferença entre 75, né? Que foi o que eles investiram. Eles investiram 75 mil reais, certo? Então, o lucro deles foi de 15 mil. Só para vocês identificarem aqui. Mas a pergunta não foi quanto é o lucro deles. A pergunta é quanto cada um vai receber. Então, o que eu vou ter que fazer aqui para saber quanto eles vão receber? Eu vou ter que pegar os 90 mil, que é o dinheiro que eles vão receber. Se fosse assim, qual é o lucro deles? Daí eu teria que usar os 15 mil. Mas como ele está me pedindo quanto cada um vai receber, eles vão receber 90 mil dividido pelo total, que é 75. Quando você divide 90 por 75, quanto dá? Alguém faz a conta aí? Uma calculadora, por favor? Fizeram? Uma conta bem simplesinha, gente. 90 por 75 É, deu 1,2. 1,2. Dá 1,2. Agora vamos entender o que é 1,2. Gente, isso que eu estou fazendo simplesmente é uma continha, tá? Agora a gente vai ver o que é financeiramente o que a gente está falando. Nossa disciplina é cálculos financeiros. Ó, eles gastaram 75 mil para comprar uma casa, venderam ela por 90, então tiveram um lucro aqui de 15 mil. Tá, só para a gente entender o que aconteceu. Agora eles resolveram vender a casa e cada um vai receber a parte pela casa. Então, o A investiu 45, o B investiu 30, então eles vão receber 90 mil de
pelo valor da casa no investimento de 75. Isso quer dizer que deu 1,2. O que significa esse 1,2? Significa que eles vão receber o valor deles mais quantos por cento? Pode falar. 1,2 significa o que para a gente? Falem, gente. Seria a porcentagem de lucro, professor? Não, né? Quanto seria 1,2 em porcentagem? Não seria 120%? Sim. 1,2 corresponde a 120%. O que quer dizer esse 1,2 na sociedade? É que cada um vai receber o 100%, que é o valor do investimento, ó, 100% o valor do investimento, valor investido. Desculpa aí, gente, não pode escrever aqui. O valor investido. E 20% é o lucro que ele teve, na venda. Então, quer dizer, ele tem direito aos 45 mil, né, o primeiro sócio tem direito aos 45 mil, mais 20% do valor da casa. O segundo tem direito a 100%, que é 30 mil dele, mais 20% do investimento dele. Então, como eu vou descobrir quanto cada um vai receber? Uma maneira simples, ó. De novo, vou falar que é sempre uma receita. Você vai pegar o primeiro sócio, o segundo sócio, se tiver um terceiro sócio, não importa. Vai ver qual é o lucro, vai colocar aqui em cima. Então, aqui em cima é o meu valor, né, de lucro. Embaixo é o valor que eles investiram. E aí você chega num coeficiente. Esse coeficiente aqui é o coeficiente que você vai usar para fazer a multiplicação. Então, o sócio A, ele investiu. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Vou pegar aqui já pronto, tá? Não vou ter que ficar escrevendo tudo aqui. Os dois não é uma igualdade aqui, ó. O primeiro é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, que é igual ao quarto. Todas essas quatro valores são iguais, são proporcionais. Isso quer dizer que A sobre 45 mil é igual a 1,2. B sobre 30 mil é igual a 1,2. Aqui eu consigo fazer uma continha onde eu chego na resposta. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente multiplicar agora 45 mil por 1,2. Se eu multiplicar 45 por 1,2, eu descubro quanto é o valor de A. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui uma montagem rapidinha. Agora, frequente. Vai ficar como? Aqui igual 1,2 e 45 mil. E aí eu vou saber o valor do A. Alguém faz a continha aí para mim? O B vai ser a mesma coisa, tá? B é a mesma coisa.
Conseguiram fazer? Quanto deu o A? 54 mil. Então, o A vai ter que receber 54 mil pela venda da casa. Quanto ele investiu? Ele investiu 45 mil, então ele tem direito aos 45 mil, mais o lucro dele, tá? E o B vai dar quanto? 36 mil, né? 36. Que é a diferença para os 90, né, gente? Não estou marcando 00 aqui no final, mas vocês sabem que é dinheiro que a gente está fazendo. Então, o A vai receber 54 mil e o B vai receber 36 mil. Somando 54 com 36, a gente encontra o valor de 90, que é o valor total. Então, cada um faz um investimento, eu pego o valor final do investimento ou do lucro e divido pelo total que foi investido, encontro qual é o valor de coeficiente aqui, e aí só multiplicar por valor. Pelo primeiro, pelo segundo. Se tivesse um C aqui investindo pelo terceiro, aí você encontrar valores para cada um deles separadamente, tá bom? E aí você consegue fazer o exercício de regra de sociedade simples. Alguma pergunta? Bom, vamos lá para o segundo exemplo, então. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo aqui eu tenho sociedade com 3 pessoas, tá bom? Então, eu tenho uma sociedade com 3 pessoas. Vou fazer o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Então, vou chamar de um A, B, C. Tem gente que chama X, Y, Z. Então, vamos chamar lá o A. Investiu, vamos lá. A primeira entrou com 20 mil, a segunda com 50, a terceira com 30. No balanço do final do ano, verificou-se um lucro de 20 mil. Qual foi o lucro de cada um? Quer dizer, quanto cada um recebeu dos 20 mil, tá? A pergunta é em relação aos 20 mil agora. Então, quanto cada um recebeu dos 21? Não importa, ele aplicou 50, ele vai receber proporcionalmente. Ele aplicou 20 ou 30, vai receber proporcionalmente os 20 mil. Ele está falando do lucro, tá? Qual foi o lucro? Não está falando, ele aplicou 20 mil e no final ele resgatou o valor dele. Não, ele está só falando de lucro aqui. Então, o primeiro aplicou 20 mil. 20 mil. O segundo, o B, 50 mil. Então, como eu disse, é sempre uma receitinha de bolo, é sempre a mesma sequência. Você pega cada sócio, coloca sobre o valor que ele está investindo. Então, o C aqui vai ser 30 mil. E aí você vê lá. Qual foi o lucro obtido? Eles tiveram um lucro de 20 mil. 20 mil eu vou dividir por quem? Pela soma do investimento. Então, se eu somar o investimento aqui, o investimento foi de 100 mil. Então, 100 mil aqui. Dividindo 20 mil por 100 mil, eu vou encontrar 0,2. O que significa 0,2? Que eles tiveram, então 0,2 representa para a gente 20%. Então, eles tiveram 20% de lucro, certo? Esse foi o lucro deles no investimento que eles fizeram. Então, investiram 20 mil, 50 mil, 30 mil, cada um deles, e o lucro foi de 0,2.
quer dizer 0,2? 20% do valor que eles aplicaram. Então, eu vou pegar todos eles e aplicar 20%, quer dizer, aplicar 0,20. Vou para cada um deles. E aí, vou igualar todos eles a 0,20. 0,20 ou 0,2, tanto faz, tá? É a mesma coisa. E aí você vai multiplicar. Já vai multiplicando aí também, é uma continha bem simples, né? Então, vamos lá. Vai ficar A igual 0,2 vezes 20 mil. Vezes 20 mil. Quanto dá isso? 4.000. 4.000. Então, o primeiro vai ter direito a 4.000 dos 20.000 que tiveram de lucro. E o B, vinte por cento, né? 0,20 de 50.000. Dá quanto? 10.000. 10.000. E é continha mesmo, tá? E o C teve 0,20 de 30.000. O que a gente pode observar é que quando você faz essa conta, a soma final dá para você verificar se você não errou, tá? Então aqui vai dar 6.000, né? Que é diferente daí. Então 4 mais 10 mais 6 dá 20.000, que é o lucro que eu tinha lá no início, tá bem? Então, regra de sociedade não tem muito segredo, é você realmente montar cada sócio, ver o lucro que foi, dividir pelo total, você vai descobrir um coeficiente aqui, e esse coeficiente multiplicar por cada valor aplicado, aí você não vai encontrar o valor de cada um, ok? Seja lucro, seja prejuízo, tá bem? Professor, nesse caso tiveram prejuízo? Peraí, quem falou? Gabriel. Oi, Gabriel, fala de novo, desculpa. Nesse caso eles tiveram prejuízo? Por exemplo, se fosse um exercício de prejuízo, estaria escrito aqui. No final do ano, teve um prejuízo de 20.000. E aí você ia fazer a mesma conta. Ia colocar o 20.000 aqui sobre 100.000 e ia descobrir que eles iam ter, ao invés de um lucro de 20.000, de 20%, iam ter um prejuízo de 20%. Então, o sócio A ia ter tido um prejuízo de 4.000, o B de 10.000 e o C de 6.000. Quer dizer, só ia trocar a palavra de lucro por prejuízo. Mas o cálculo é exatamente o mesmo, tá? Eu fiquei com uma dúvida. Então eles conseguiram recuperar o dinheiro que eles investiram e ainda ganharam mais 20%? Isso. Que eu não calculei. Se a gente for falar assim, o sócio A então ganhou quanto? Aí ele aplicou 20, ganhou 4, então ele ficou com 24. Mas o exercício não pediu quanto eles ficaram no final, e sim qual foi o lucro de cada um. Mas se perguntar assim, com quanto cada um ficou? Aí você ia pegar os 20.000 agora e somar com os 4.000 que ele ganhou. Então ele ficou com 24. O B, ele tinha 50, ganhou mais 10, então ele ficou com 60. O C, ele tinha 30, ganhou mais 6.000, ficou com 36. Tá bom? Ou, se fosse prejuízo, ele tinha 20, tomou um prejuízo de 4.000, então agora ele ficou com 16. O outro tinha 50, tomou um prejuízo de 10.000, ficou com 40. E aí você faz essa conta. Mas se essa fosse a pergunta, qual é o valor final deles? Aqui só falou para dividir qual é o lucro, né? Qual foi o lucro deles. Então, o lucro foi esse. Tá bem? Entendi, obrigado.
só ver aqui. Diminuiu o número de pessoas? Vamos lá. Tem mais um para a gente encerrar agora. Então, esse foi o 2. Tá? Deixa eu salvar ele aqui. E o último é de composta, para a gente fechar essa parte. Como funciona a regra de sociedade composta? Eu disse para vocês antes que a regra de sociedade simples, ela é de capital ou de tempo. Então, quer dizer, ou você investe tempo ou você investe capital. Uma coisa ou outra. Na de regra de sociedade composta, os dois acontecem ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma sociedade lucrou 117 mil. O primeiro sócio ele entrou com 1.500 durante 5 meses. Quer dizer, durante 5 meses ele foi colocando 1.500. E o outro sócio investiu 2.000 durante 6 meses. E ele quer saber, então, qual foi o lucro de cada um. Quando eu tenho essa condição de dinheiro, né, capital e tempo, é uma regra de sociedade composta. Então, como funciona? Na realidade, igual ao anterior. Vamos pegar aqui. Então, eu tenho 2 sócios. O sócio A, ele investiu 1.500 durante 5 meses. Então, eu vou multiplicar por 5, porque eu não tenho como calcular separado. Então, eu faço uma junção aqui. 1.500 durante 5 meses dá quanto? E daí, universitário? Vou melhorar aqui. 1.500 durante 5 meses. Ah, sim, 7.500. Quanto? 7.500. Dá 5.000, dá 7.500. Isso. 5 vezes 500 é 2.500, mais 5.000, 7.500. O B, ele investiu 2.000 durante 6 meses. Então, ele investiu 2.000 durante 6 meses. Então, ele investiu quanto? 2.000. 12.000. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar uma composta. Então, eu peguei aqui uma regra de sociedade composta, onde tem valor. Deixa eu só melhorar isso. Eu peguei uma regra de sociedade composta e transformei ela numa simples. E agora é só resolver. Aqui eu já sei resolver. Professor, Oi. tá 1.200, não é 2.000? 12.000. Isso, obrigado. 12.000, isso. 12.000, obrigado. Então, Imagina. o que eu tenho aqui é o seguinte: regra composta, você converte ela numa simples. A simples a gente acabou de fazer, a gente sabe como faz. Agora é só pegar o lucro, então 117 mil. Esse exercício eu faço sempre com os alunos do técnico em geral. Eu mando trabalho isso com vocês, no caso de finanças. E esse aqui não vai dar um valor exato, tá? Então, aqui eu vou ter 12.000 com 7.500, vai dar 19.500. Quando você dividir 117 por 19.500, vai dar quanto aí? Dá uma olhadinha. $117.000 por 9.500. Perdão, 19.500. Parece que não. 6.
Ah, não, essa aqui dá 6, não deu, essa aqui dá exato, desculpa, eu confundi com outro exercício. Então, ela vai dar 6. Então, o lucro vai ser 6 vezes o que eu investi, né? Então, o 6 aqui seria correspondendo a 600%, né? Então, ele é 6 vezes mais o que eu investi. Então, quando eu fizer agora a conta, eu vou multiplicar por 6 o meu investimento aqui. Então, vamos lá, C. Está aqui na frente agora. Para coisa diferente. Então, o valor vai ser 6 para cada um deles. Igual ao anterior, não muda nada. Agora é só fazer a continha. Vai ficar como? Aqui só sinalizar. Fazendo a continha. Então vai ficar o A igual a 6 vezes 7.500. Oi? 45 mil. 6 vezes 7.500. 45 mil? Sim. 45 mil. O B, não precisaria nem fazer essa conta de vezes, era só descontar os 45 do 117 que a gente já encontrou, né? Porque são só 2 sócios. Por diferença, a gente consegue calcular isso também, tá? Você acha um e encontra o outro pela diferença. Isso é uma maneira de você fazer. Então, 6 vezes 12 dá 72, né? E aí, somando os dois, eu encontro os 117 mil, tá? Então, o que é composto? Composto é quando eu tenho tempo e dinheiro junto. O que você faz para resolver esse problema de tempo e dinheiro? Você multiplica os dois e aí você transforma ela numa síntese e resolve como a gente resolveu as anteriores, ok? Tudo bem, gente? Professor, repete isso aí, por favor. O que acontece é que quando eu tenho uma regra de sociedade composta, né? Então, aqui eu tenho uma regra de sociedade composta, a gente chama aqui, ó, regra de sociedade composta. Eu tenho tempo e dinheiro. Então, 1.500 durante 5 meses, 2.000 durante 6 meses. Então, o que eu tenho aqui é que esses dois valores não dá para calcular desse jeito. Então, eu junto eles. Se aplicou 1.500 durante 5 meses, é porque ele aplicou R$ 7.500. Se ele aplicou 2.000 durante 6 meses, é porque ele aplicou 12 mil reais nessa sociedade. Então, o investimento total é de 19.500, então eu divido apenas o lucro pelo total. E aí eu encontro o fator que daí vai ser multiplicado para descobrir quanto é o lucro de cada sócio. Tudo bem? Aqui. Por que 6, Pietra? Por que 6? Porque eu vou voltar lá. No composto. Aqui. Aqui é 6 porque foi dividido 117 mil por 19.500. Essa divisão dá 6, tá? E aí eu sei que ele equivale a 6 vezes cada um deles. Então, por isso que eu estou fazendo aqui a multiplicação. Ó. 6 vezes 7.500 e 6 vezes 12 mil. Aí eu sei que o capital que cada um investiu vai ter um retorno de 6 vezes daquilo que eu investi, tá?
Isso, Pedro, depois que se tornou simples novamente, exatamente, tá? Quando ele se torna, pega a composta e converte ela numa simples, ele só tem um único valor aqui embaixo, aí eu tenho apenas a divisão direta para encontrar qual é o fator que eu vou usar para multiplicar. Mais alguém tem alguma pergunta? Gabriel colocou a foto aqui de um gato só para falar que ele é um gato, é isso? Não, professor, saudades de ter um gato. Esse gato, na verdade, nem é meu. Ele só parece eu em casa. Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Professor, se der um número quebrado em algum lugar, a gente Se pode der aproximar? Exatamente. Se der um número decimal, então quando você faz uma divisão e essa divisão dá um número decimal, você coloca ela para duas casas decimais. Por quê? Porque a gente está trabalhando com dinheiro, né? Então, em geral, a gente vai trabalhar com duas casas decimais. Então, você pode aproximar para duas casas decimais. Então, eu achei que esse aqui ia dar decimal, ia ser o exemplo decimal e acabou não sendo o exemplo decimal, tá? Mas qualquer um que eu fizer, ele vai, na hora que eu divido, que nem aqui, deu 1,2, deu exato, né? Podia ter dado 1,2222. Aí você vai pegar 1,22 para fazer a conta. Ele não vai dar exato daí. Quando você somar aqui, daí teria que estar 90, ele não vai dar exato porque você fez uma aproximação, mas eu vou aceitar, ok? Mesmo que ele não dê exato, é porque eu sei que você fez uma aproximação aqui. Então, eu vou observar qual foi a aproximação que você fez e aí eu vou considerar o resultado, tá? Tá bom, obrigado. Ó, vou abrir a lista lá pra gente. Ó, Professor, 3 sós. Oi. Pode falar. eu não entendi essa explicação última que você deu pro Antônio aí. Ó, eu vou pegar essa aqui do exemplo aqui, ó. Eu tenho uma sociedade simples porque só trabalha tempo aqui, ó. Tempo, tempo e tempo, tá? Então, se trabalha só dinheiro, 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 é simples. Se trabalha tempo, 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 é só simples. Quando faz aqui na 2, tempo e dinheiro, ó, por exemplo, aqui, tem que tomar um cuidado, ó, na 2. É R$ 1.000, 1 ano e 4 meses. A outra é 2.000 durante 8 meses. Então, o que eu vou fazer? 1 ano e 4 meses, eu converto tudo em meses, né? 1 ano e 4 meses, então, vai ser 16 meses, tá? Então, quando tem essas questões que tem tempo diferente, você converte tudo no mesmo tempo. Tudo em meses, por exemplo. Aí vai ficar 1.000 vezes 16 meses. 2.000 vezes 8 meses. Não sei se tem algum outro aqui que eu coloquei. Aqui, ó. Eu usei uma tabela para montar o exercício. Um tem 8 meses, outro tem 1 ano, outro é 1 ano e 2 meses. Converte tudo para mês. Então, 8 meses fica, 1 ano vira 12, e 1 ano e 2 meses vira 14. E aí você faz a conta aqui, do tempo, tá bom? Ó? 1 ano e 6 meses, num capital de 2.500, é 18 meses vezes 2.500. 1 ano e 9 meses, então dá 21 meses, vezes 3.000, tá? Então, voltando lá, quando você faz essa conta, deixa eu abrir uma nota aqui. Fazer esse exemplo que eu tenho que encerrar essa nossa aula. Vou pegar esse primeiro exercício aqui, ó. Eu tenho 3 sócios. Então, desses 3 sócios, o A investiu quanto? Quanto o A investiu, gente? Pode falar. Quanto o A investiu? 4.700? Não. Não? Olha lá. Os 3 entraram com o mesmo capital, quer dizer, eles entraram com o mesmo dinheiro. Só que o primeiro ficou 11 meses.
o segundo 12 meses e o terceiro 13 meses. Então, o A investiu 11 meses o dinheiro, o B investiu 12 meses o dinheiro e o C investiu 13 meses o dinheiro. Ah, é o tempo. É o tempo. Se fosse, o A investiu 11 mil reais, o B 12 mil reais, o C 13 mil reais, entendeu? Seria a mesma ideia. O que eu faço com dinheiro, eu posso fazer com tempo também. Então, o que eles investiram? Eles investiram 36 meses. Então, o que eu faço? A regra de sociedade aqui é o seguinte, eu vou pegar esse prejuízo de 14.100 e vou dividir por 36 meses, que foi o período de investimento deles. Aí eu vou saber qual é o prejuízo num mês. E aí eu vou saber quanto cada um teve de prejuízo. Porque a pergunta aqui, quanto é o prejuízo de cada um. Quando você dividir 14.100 por 36, vai dar quanto? R$391,6666%. Então, o prejuízo por mês foi de 391,666666. Eu vou colocar aqui 67. Só que quando eu colocar 67, entendo que eu estou fazendo uma aproximação. Então, o resultado... Deixa eu só fazer aqui. Vai dar 66666. Então, eu vou usar o 391 e 67. Que foi o que o Antônio tinha me perguntado, tá, Antônio? Então, eu vou usar esse valor aqui para fazer a questão de quanto foi o prejuízo de cada um. Então, vou fazer aqui. O A é 11 vezes 391,67. B, 12 vezes 391,67. C, 13 vezes 391,67. Então, e aí eu vou descobrir qual foi o prejuízo de todo mundo. Só que quando eu somar, ele não vai bater com 14.100. Por quê? Porque eu fiz uma aproximação, então ele não vai dar o valor exato. Se fosse uma divisão exata aqui, quando você somasse os três prejuízos, ele ia dar exatamente esse valor. O que eu estou dizendo é que, se você aproximar, eu vou aceitar. Você faz a aproximação aqui e faz a continha. Professor, eu só fiz com os 66. Tudo bem. Se você deixou registrado que você está fazendo com os 66, eu sei qual vai ser o resultado. O que não dá é para você fazer, por exemplo, com 391 e esquecer o resto. A diferença dá muito grande, tá? Então, usa duas casas sempre depois da vírgula. Tá ok? Eu quero salvar isso aqui também. Sociedade simples. Ok? Eu ia deixar salvo para vocês também. E agora, pega cada um deles igual. Deles. Cada um deles vai ser igual a esse valor. Cada um deles vai ser igual a 391,67. É só fazer a continha de cada um deles para ver qual vai ser o prejuízo de cada um, tá bem? Agora é só multiplicar 11 por esse valor, 12 por esse valor e 13 por esse valor, você encontra o prejuízo de cada um deles.
Tudo bem, pessoal? Eu vou salvar essas telas. Eu já salvei essas telas. Eu também vou inserir lá para vocês no material, para que vocês tenham aí os exemplos feitos, se vocês quiserem. A gravação eu vou estar encerrando agora, e aí depois eu ver como eu disponibilizo essa gravação para vocês possam assistir novamente, e aí, se tiver alguma dúvida, semana que vem tirar comigo. Aí o que eu vou abrir, a gente volta a ter aula na terça-feira, na terça, quarta e quinta. E daí, durante as aulas da terça, quarta e quinta, além das aulas da sexta, se vocês tiverem alguma dúvida dessa lista também, a gente aproveita nas outras aulas e tira dúvida disso também, tá? Para quem já adiantou a lista de logaritmos, já aproveita para tirar dúvida dessa lista também.